Queridos, vamos para a mensagem desta manhã. Eu queria que você abrisse sua Bíblia na carta de Paulo aos Tessalonicenses, na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versos de 6 a 13, por favor. Tenho por tema dessa mensagem a fortaleza que é a comunhão. Eu quero que você fique com esse tema até o final da mensagem. A fortaleza que é a comunhão. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 6 até o verso de número 13. A palavra de Deus diz assim para nós: Agora, porém, com o regresso de Timóteo vindo do vosso meio, trazendo boas notícias da vossa fé e do vosso amor, e ainda de que sempre guardais grata lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como aliás também nós a vós outros, sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho, para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, Jesus, nosso Senhor, dirija-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Amém. Amém. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, pela tua graça, pela tua bondade, por essa passagem bíblica tão rica, ó Deus, tão eficaz, que traz a nós, ó Deus, essa alegria, essa proteção, essa fortaleza que é a comunhão dos santos em Cristo Jesus. Que hoje, ó Deus, nós possamos sair daqui, ó Deus, confrontados por esta passagem bíblica, ó Deus, a sermos mais zelosos pela comunhão, pela igreja que nós fazemos parte. Nós te agradecemos por isso, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Você deve conhecer muito bem o hino composto por Lutero, o hino Castelo Forte. Esse hino belíssimo composto por Lutero foi escrito por ele no ano de 1521. É interessante que ele foi escrito em um momento de muita tensão da vida de Lutero, quando ele foi convocado pela Dieta de Worms a falar, a se defender por que ele havia escrito aquelas 95 teses de pregada na porta da sua igreja em Wittenberg. A Dieta de Worms era uma assembleia imperial. Não era como hoje, uma reunião apenas de igreja. Ela tinha a força do império nela, o império romano-germânico da qual eles viviam naquela época. Ou seja, se Lutero não falasse que ele estava arrependido de ter escrito aquelas 95 teses, ele seria condenado por uma corte imperial, ou seja, ele iria ser condenado à morte. Lutero foi convocado porque ele escreveu as suas 95 teses, afirmando que a salvação era pela graça no Evangelho, afirmando que a salvação era pela fé em Jesus Cristo e afirmando ser contra as indulgências, ou seja, aquele dinheiro pago para que as pessoas pudessem ser salvas do purgatório, tá bom? O autor do livro Heróis da Fé, ele é chamado Orlando Spence Boyer, ele relatou que quando Lutero estava no trajeto para o Worms, ele estava caminhando para lá, ele, quando avistou as torres da igreja de Worms, ele se levanta de sua carroça e começa a cantar o hino Castelo Forte. Ele não estava num momento bom.
Ele não estava num momento feliz. Ele estava num momento de pura tensão, onde ele poderia ser condenado à morte por falar do Evangelho. Onde ele seria condenado à morte por falar que a salvação é pela graça e pela fé em Jesus Cristo. Esse hino foi inspirado no Salmo 46, que diz ali: Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Lutero estava lembrando deste salmo. Lutero compõe este hino para sua caminhada até a Torre de Worms, onde ele seria condenado à morte. Meus irmãos, a pergunta que nós devemos fazer é: onde estão os homens como Lutero hoje em dia? Que no meio de uma terrível catástrofe pessoal, escrevem hinos tão belíssimos que exaltam o Senhor como sua fortaleza, sua proteção, seu socorro bem presente. O que está acontecendo com pessoas que hoje em dia, que por uma simples dificuldade familiar ou uma simples doença, já faz a pessoa questionar se Deus a ama? Ao invés de falar, Deus é o meu socorro, mesmo passando pelo que estou passando, Deus é o meu socorro. Eu quero trazer hoje à sua memória que esse texto que a gente leu em Tessalonicenses vai nos ajudar a entender como ser pessoas firmes no Evangelho, como Lutero foi, mesmo passando por dilemas difíceis, mesmo indo para a sua sentença de morte, você falar, o Senhor é o meu castelo forte, é o meu socorro bem presente. A primeira coisa que eu quero te trazer à memória é o que traz essa fortaleza para o crente é a comunhão dos santos. O que traz essa força para você lutar, para você continuar a sua vida lutando, dizendo que o Senhor é o meu castelo forte, mesmo indo para a sua condenação, está na comunhão dos santos. E isso eu vou trazer em 3 aspectos da comunhão. E o primeiro aspecto é a fortaleza no amor. A fortaleza no amor. A primeira coisa que a gente precisa pensar para ser fortalecidos na comunhão dos santos, é que nós precisamos prestar atenção nesse texto de Tessalonicenses, que é o amor da comunidade. É um ingrediente fundamental para a gente estar fortalecido. Paulo diz, no verso 18 do capítulo 2, olha só comigo de novo, verso 18 do capítulo 2, que ele tentou ir para Tessalônica mais de uma vez e não conseguiu. Olha só o que está dizendo aqui. Por isso quisermos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas 2, contudo, Satanás nos barrou o caminho. Satanás nos barrou o caminho. Paulo estava pensando o seguinte, meus irmãos: se Satanás barrou o caminho para eu ver vocês, para eu ir até vocês, Satanás vai fazer de tudo para tentar vocês e destruir vocês. Se Satanás está barrando o caminho do apóstolo para chegar até vocês, isso quer dizer que ele está tentando vocês de maneira que vai tentar derrubar cada um de vocês. Como Paulo sabia disso, que a igreja estava sofrendo com diversas situações, ele mandou o jovem pastor Timóteo ir até lá, para ver se Timóteo conseguia se preservar, guardar, em benefício daqueles irmãos, em benefício da fé daqueles irmãos. Aqui no verso 6 do capítulo 3, então, é o retorno de Timóteo. E ele vai dizer assim: agora, porém, com o regresso de Timóteo vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias. Paulo está falando que no regresso de Timóteo, ele recebeu boas notícias deles. E sabe o que é mais legal aqui nesse texto, meus irmãos? É que no original, essas boas notícias é evangelho. Paulo está falando aqui que quando Timóteo veio do meio deles, Timóteo trouxe o evangelho da parte deles.
É muito bonito isso. Claro, naquele tempo, a palavra evangelho não significava necessariamente o falar da obra de Jesus para uma pessoa, como nós temos hoje, mas esse aspecto já estava presente na palavra evangelho. Paulo está dizendo, meus irmãos, que quando Timóteo chegou, ele trouxe aquela restauração do Espírito Santo na sua vida, da qual o Evangelho traz na conversão de uma pessoa. Olha que coisa boa! Paulo está falando assim, meus irmãos, quando eu recebi as boas notícias de vocês, que vocês se preservaram na tentação de Satanás, para mim foi como aquela restauração da minha conversão. Para mim foi um ato de alegria muito grande no meu coração. Foi o Evangelho. Paulo estava muito alegre em saber que aquelas pessoas da igreja de Tessalônica estavam preservadas na fé diante da tentação de Satanás. Que alegria é essa grandiosa? Que alegria é isso, meus irmãos? Isso é maravilhoso demais ao saber que o Espírito Santo de Deus nos alegra ao saber que os nossos irmãos estão bem, estão preservados, estão firmes na fé. É o mesmo que dizer, olha, o Espírito Santo hoje me reviveu por ter boas notícias de vocês. E não só por saber que os irmãos estavam preservados nas tribulações de Satanás, mas a alegria de Paulo também estava pela grata lembrança deles, desejando vê-lo novamente. Paulo, quando Timóteo chegou lá, Timóteo falou, Paulo, eles querem te ver logo. E isso alegrou demais a vida de Paulo. Que alegria que Paulo sentiu no seu coração quando ele soube que aqueles irmãos queriam vê-lo. Que eles queriam de novo ver Paulo na sua frente. Paulo, quando saiu de Tessalônica, ele saiu meio fugido pela perseguição. Paulo teve que sair de lá correndo. Certamente Paulo não conseguiu se despedir de cada um, dar um abraço e falar, até logo, meu irmão. Ele precisou sair correndo de lá. E Paulo estava de uma forma pensando, será que eles ficaram chateados comigo por eu ter saído correndo sem se despedir? E quando ele ficou sabendo que os irmãos queriam vê-lo, que os irmãos estavam o aguardando ansiosamente, ele se alegrou. Ele falou, eles não estão chateados comigo, eles estão com saudades de mim. E isso trouxe para Paulo uma alegria enorme. Essa expressão aqui, desejo dos irmãos de estar com Paulo, é a mesma expressão do Salmo 42, quando diz, como suspira a corça pelas águas. É a mesma expressão. Paulo está falando, como os irmãos estão assim, Paulo, olha, como a corça suspira pelas águas, nós estamos suspirando por te ver. Meus irmãos, não tem coisa mais alegre, não tem coisa mais restauradora do que saber que os irmãos estão desejosos de te ver. Meus irmãos, isso é um conforto que só a comunhão dos santos pode ter, o amor dos irmãos. Tanto Paulo como Silas, seus companheiros aqui, estavam passando por dificuldades tremendas também. Não só os tessalonicenses estavam passando por dificuldades, não só a igreja de Tessalônica estava sendo tentada por Satanás, mas Paulo, Silas e seus companheiros aqui estavam passando por dificuldades tremendas. E quando eles recebem essa informação de que os irmãos os amavam tanto, que queriam vê-lo logo, isso para eles foi um bálsamo do Espírito Santo. Meus irmãos, isso é verdade na nossa vida também. Eu não sei você, mas na minha vida, por diversas vezes, quando eu passei por dilemas difíceis, quando eu passei por dilemas complicados, nada mais restaurava o meu coração do que chegar na igreja e ver os meus irmãos.
Nada mais alegrava meu coração de saber que no domingo eu estaria com aqueles meus irmãos na fé. Aqueles que eu tinha certeza que oravam por mim estavam comigo. Por vezes, meus irmãos, você pode estar orando ali, Senhor, liberta o meu coração dessa dor. Senhor, me traga alegria novamente, estou passando por tantos dilemas. E você não faz ideia que a resposta do Senhor pode estar na comunhão dos santos. Quando você se encontra com seu irmão e ele te fala como é bom te ver, como é bom estar aqui com você e te dar um abraço. Meu irmão, a comunhão da igreja é a resposta das nossas orações para termos o nosso coração sarado pelas durezas que passamos no dia a dia. Mas existe uma segunda característica da comunhão dos irmãos que nos fortalece, além do amor dos irmãos, que é a fé que nós possuímos juntos no Senhor Jesus Cristo. Paulo diz que não foi consolado somente pelo amor e carinho dos irmãos, mas também pela sua fé e firmeza no Senhor. Olha o verso 7 de novo comigo. Sim, irmãos, por isso fomos consolados acerca de vós, pela vossa fé, apesar de todas as nossas privações e tribulações, porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Paulo sabia que os tessalonicenses estavam sofrendo grandemente por conta das privações de Satanás. Mas Paulo estava passando por um dilema tão grande quanto. Paulo estava em Corinto nessa época. E todo mundo sabe o quão difícil foi a vida de Paulo em Corinto. A igreja de Corinto era complicada, era difícil. E ele diz lá em 1 Coríntios 2, verso 3, e foi em fraqueza, temor e grande temor que estive entre vós. O apóstolo estava em grandes dificuldades. Paulo teve dificuldade em pastorear a igreja de Corinto com muito empenho. Lá no verso 7 de 1 Tessalonicenses 3, Paulo está mostrando que estava passando por tribulações. Isso mostra que não só os tessalonicenses tinham problemas e precisavam ser consolados, mas Paulo também tinha problemas e precisava ser consolado. E ele confessa aqui para nós, meus irmãos, que o consolo que ele teve, que o fortalecimento de fé que ele teve, foi pela notícia que os irmãos de Tessalônica permaneciam firmes na fé. Que bela ajuda Paulo recebeu aqui. Paulo, pastor de Tessalônica, Paulo, o apóstolo daquela região, ao saber que aqueles irmãos estavam preservados na fé, ele já se sentiu consolado, ele já se sentiu fortalecido, muito alegre. E aqui no verso 8, Paulo resume bem o que ele sentiu. Olha só, de novo. Porque agora vivemos, se é que estáis firmados no Senhor. Paulo está dizendo aqui que ele ganhou vida por saber que os irmãos estavam firmados na fé. Paulo recebeu um revigoro espiritual por saber que aqueles irmãos estavam firmados na palavra de Deus. Paulo está afirmando aqui, meus irmãos, que ao saber que aqueles irmãos permaneciam no Senhor, que mantinham a sua fé no Senhor, mesmo diante de tantas tentações de Satanás, ele estava vivificado. Mas este ensinamento, infelizmente, é o contrário à nossa cultura, não é? A nossa cultura hoje é completamente egocêntrica, ou seja, individualista. Ninguém pode falar hoje, eu me sinto muito feliz com a sua alegria. Ninguém vai dizer hoje, eu me sinto muito fortalecido por sua força. Ninguém diz hoje isso. Olha, eu estou muito alegre porque você conquistou isso. Eu estou muito vivo porque você está se mostrando firme.
A nossa cultura hoje é individualista, a gente quer viver sozinho, a gente quer se alegrar só com as nossas alegrias, a gente quer ser fortalecido só com as nossas forças, a gente quer viver a vida isolado da vida dos outros. Essa é a cultura que a gente vive hoje em dia, meus irmãos. Na comunidade cristã isso não pode acontecer. Na comunidade cristã, a alegria do meu irmão é a minha alegria e a firmeza na fé do meu irmão é a minha firmeza. A gente não consegue viver sozinho, meus irmãos, em comunidade. Na comunidade de Cristo, na igreja de Jesus, quando o meu irmão está alegre, eu estou alegre. Quando o meu irmão está forte na fé, isso me traz revigoro para eu me manter forte na fé. Paulo diz que ele estava vivo, porque ele viu a firmeza da fé daqueles irmãos. Da mesma forma, a nossa alegria deve ser essa. Quando eu vejo que o meu irmão, que há tanto tempo não vinha na igreja, voltou, e ele diz, agora eu não saio mais. E você se alegra, e você se regozija, e você fica muito, muito feliz pela vida do seu irmão. A alegria de Paulo era tamanha que ele não sabia como agradecer. Ele diz no verso 9 assim, pois que ações de graças podemos tributar a Deus no tocante a vós outros. Ele não sabia como agradecer a Deus pela vida dos tessalonicenses. E ele vai dizer ainda mais assim, por toda a alegria com que nos regozijamos por vossa causa, diante do nosso Deus, orando noite e dia, com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da sua fé. Olha que interessante isso, meus irmãos. Paulo está querendo se alegrar. Paulo está mostrando que ele se alegrou muito em saber que a fé dele estava firme, que a fé deles estava ok diante das tentações de Satanás. Paulo está dizendo que o amor daqueles irmãos tinha alegrado muito isso, mas existia um objetivo em tudo isso. Existia um objetivo de Paulo em toda essa história, que era reparar as deficiências da fé daqueles irmãos. Isso é muito interessante, porque a igreja de Tessalônica é uma igreja modelo. Paulo está dizendo desde o começo da carta que a sua fé, o seu amor, a sua perseverança era modelo para as outras igrejas. E mesmo assim, Paulo está dizendo, a gente precisa se encontrar para eu reparar as deficiências da sua fé. Isso é muito interessante, não é mesmo? Queridos, Paulo estava dizendo que ele estava muito alegre em saber de tudo o que havia visto. Ele havia dito que a sua vida estava revigorada pela fé, pela firmeza na fé daqueles irmãos. Mas mesmo assim, ele diz que precisa reparar a fé deles. Sabe o que isso nos ensina? Sabe o que isso nos ensina? Que até a igreja mais firme de todas precisa de reparação na sua fé. Até a igreja mais firme de todas precisa de reparação na sua fé. E nós precisamos entender que nós precisamos ter a nossa fé reparada em todo o tempo. Não se esqueça disso. Por mais firme que seja a sua fé, meu irmão, se alguém chegar aqui e puxar a sua orelha por algum motivo da sua fé, não se sinta constrangido. Porque todos aqueles, mesmo aqueles mais firmes na fé, precisam de reparação. Mesmo aquelas pessoas que têm a sua fé ilibada, que têm a sua fé firme no Senhor, não pode sair triste quando alguém puxa a sua orelha para reparar a sua fé. E a gente não pode dizer, como em Tessalônica, que foi a igreja
muito elogiada por Paulo, não é mesmo? A gente está longe disso, de ser uma igreja muito elogiada por um apóstolo. Então, quando alguém puxa a nossa orelha, a gente tem que agradecer. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está reparando a minha fé. A fortaleza da igreja está no amor que ela tem pelos seus irmãos. Está na alegria de viver com os seus irmãos. Mas a fortaleza da igreja também está no reparar da fé que nós temos juntos em irmãos. Não se esqueça disso. Não se esqueça disso. Em nenhuma programação nossa, lembre-se disso, tá bom? Em nenhuma programação nossa pode haver sem a leitura e a reparação da nossa fé diante da palavra de Deus. Não pode ter uma programação da igreja onde a palavra de Deus não seja lida, não tenha nada para nos reparar. Quando a gente faz isso, quando a gente não lê a palavra de Deus em uma programação, é como se a gente tivesse dito assim, hoje a gente não tem nada para reparar, tá bom? Estamos todos bem. Isso não existe. Em toda a programação, a palavra de Deus tem que ser aberta, tem que ser lida, a nossa fé restaurada, a nossa fé reparada, para que a gente continue caminhando. E Paulo vai dizer que a terceira característica do fortalecimento que a comunidade traz é a santificação. Ora, no verso 11, o nosso Deus e Pai Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. O Senhor vos faça crescer, aumentar em amor para com os outros, para com todos, como também para conosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade. Amor da comunidade, a reparação da fé em comunidade e a busca na santificação são as características ímpares para uma igreja ser fortalecida. É interessante esse pedido de Paulo aqui, essa oração de Paulo, porque em meio às tribulações que eles viviam, pense você aí, em meio às tribulações que eles viviam, quais seriam as orações? Qual seria a oração? Certamente, se nós estivéssemos lá, a gente ia pedir, Senhor, nos liberta da opressão do inimigo. Nos liberta, Senhor, para que a gente possa voltar a vender e comprar. Nos liberta, Senhor, para a gente andar na rua e não ser perseguido somente porque nós somos crentes. Nos liberta, Senhor, destas amarras para que a gente volte à nossa vida como era antes. Certamente a nossa oração seria essa. Mas a oração de Paulo aqui é uma oração pedindo que o amor deles aumentasse, fazendo com que aquela comunhão tão amorosa fosse firmada na sua fé e na sua santidade. Ah, que belíssima oração, não é? Como a gente tinha que aprender com essas orações. Quanto tempo faz que a gente não ora e pede para o Senhor, aumenta o meu amor pelos meus irmãos? Quanto tempo faz? Quanto tempo faz que a gente não ora pedindo assim, Senhor, que a nossa fé seja restaurada todas as vezes que a gente se encontrar? Senhor, que a nossa santidade aumente como comunidade. Quanto tempo faz que a gente não ora isso? As nossas orações se resumem à saúde, a trabalho, a segurança e ao sustento. Mas em amor, aumente-nos o amor. Senhor, aumente-nos a alegria de se ver. Senhor, que a minha alegria seja maior na comunidade que eu vivo. Essas orações estão em falta. A gente precisa olhar as orações bíblicas e querer repeti-las. O fim de tudo isso, meus irmãos, Paulo aponta o objetivo principal, era apresentar a Deus no último dia com os corações santificados. Aqui Paulo está falando daquele último dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor. Aquele último dia da qual nós vamos nos encontrar com Jesus, não como o Salvador e Redentor, mas como o juiz de toda a nação, de toda a terra. É neste dia que Paulo está dizendo aqui que a gente se encontre como igreja, firmados na santidade do nosso Senhor. Queridos, concluindo, quero voltar à história de Lutero.
quando Lutero caminhava para o Worms, para a dieta que o condenou à morte. Aquela dieta imperial condena Lutero à pena de morte. Mas eles dão um salvo-conduto para Lutero de 21 dias, para Lutero pôr as coisas em ordem. E Lutero, o livro que diz Os Heróis da Fé, conta que o que fortaleceu Lutero em todo esse momento foi que Lutero estava envolvido com a igreja em todo momento. Enquanto ele caminhava até Worms, ele pregava sobre a graça. As igrejas das quais ele passava estavam tão lotadas, que as pessoas estavam do lado de fora. E Lutero ali pregava a graça. Ele pregava seus sermões de graça, seus sermões falando a salvação vem pela fé em Jesus Cristo apenas. E a igreja ao seu redor, a igreja do seu lado, e a igreja orando pela vida de Lutero. A gente não pode esquecer que Lutero, na nossa imaginação, parece que Lutero estava sozinho em toda a sua caminhada, em toda a sua luta, em toda a sua reforma. Não, ele estava entrelaçado com a igreja que vivia. Que nós possamos, meus irmãos, pensar se a nossa vida está entrelaçada com a igreja que a gente vive. A gente pode entender agora por que Lutero foi tão firme na sua defesa das 95 teses. Porque a igreja estava em oração por ele. O amor dos irmãos o constrangia. Como você quer ser encontrado no dia do juízo do Senhor? Não estamos falando de salvação. A salvação é pela graça. A gente está falando daquele dia que a gente vai estar frente a frente com o Senhor. Como que você quer ser encontrado ali? Como alguém que tem vidas entrelaçadas em amor pela sua igreja? Então viva isso. Viva isso diante da sua igreja. Ame mais os seus irmãos. Ame mais a sua igreja. Tenha maior afeto, maior alegria. Peça a Deus isso se você não tem. Se você chega aqui e não se sente alegre por ver o seu irmão, fala para Deus isso. Senhor, eu quero maior alegria por estar perto dos meus irmãos, porque isso aqui é a maior intimidade que nós temos com Deus. É essa vida de comunhão. E lembre-se, aquele que se alegra em afastar a comunhão é Satanás. Satanás que estava impedindo a comunhão de Paulo com os Tessalonicenses. Aquele que fica feliz por quando o irmão está afastado da igreja é Satanás, não é a gente. O que a gente tem que entender é que a nossa alegria, a nossa força, a nossa firmeza na fé está em vidas entrelaçadas no amor de Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.